Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live que a gente vai fazer aqui para conversar sobre um assunto que é bem recorrente, né? Uma coisa que vocês sempre me mandam, que vocês sempre têm dúvida. Nossa, por que isso aconteceu? Por que meu intestino começa a funcionar, dá tudo bem, dá tudo certo e depois ele para de funcionar? Então é sobre isso que eu vou falar na live de hoje, tá? Bom, lembrando que eu sou nutricionista, especialista em modulação intestinal, pós-graduada em gastroenterologia, e nesse perfil, eu te ajudo a destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem utilizar remédios, tá? Então, essas lives aí, agora voltando às lives segunda, quarta e sexta, eu vou falar, né? Eu vou trazer temas aí que podem te ajudar na sua saúde intestinal, na sua saúde digestiva de forma geral, mas mais focada no seu intestino, tá bom? Bom, então é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Meu intestino trava do nada. O que pode estar acontecendo, né? Gabi, o que acontece quando meu intestino ele tá bom, tá tudo bem, tá tudo certo, e aí ele trava do nada, né? Então isso que a gente vai falar na live de hoje, tá? Bom, então a primeira coisa, gente, que a gente tem que entender é que grande parte das pessoas, grande parte das mulheres, elas são travadas, elas são constipadas a vida toda, né? Então, grande parte das pessoas, das mulheres que têm constipação, elas são constipadas a vida toda. Então, desde criança, desde adolescentes, né? E aí algumas mulheres, elas adquirem essa constipação depois da menopausa, depois de um Covid, depois de uma gestação. Elas começam a ficar constipadas depois de algum evento que tem na vida delas. Mas grande parte das mulheres que chegam até mim, elas são constipadas a vida toda. Bom, dito isso, a gente precisa entender que essa mulher, ela que é constipada, que tem intestino preso a vida inteira, ela já tentou fazer várias coisas para destravar o intestino dela. Então, já muitas vezes tentou várias coisas sozinha, né? Então, tentar fazer ali algumas estratégias, né? Algum consumo de alguns alimentos que ela soube. Ah, fulana falou que isso é bom, fulana disse que isso aqui é bom pro intestino e tal. Então, ela começa a fazer aquilo ali de forma isolada, sozinha, e ela vai fazendo essas tentativas, né? Então, porque eu como mamão, eu como chia, eu tomo chá de sene, eu coloquei psyllium, eu coloquei sementes, coisas nesse sentido. E aí ela vai aumentando, ela vai sempre colocando ali coisas que falam pra ela, que ela vê na internet que funciona pro intestino dela. Acontece, gente, que quando a gente pensa num processo de funcionamento travar o intestino, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Então, a primeira coisa é que se você é constipada a vida inteira, é porque provavelmente você tem o mesmo padrão alimentar a vida toda. Então, você desde criança tem um certo tipo de alimentação que a sua mãe te ensinou, sua avó, seu pai, enfim, o seu contexto familiar te ensinou a fazer, que é uma alimentação que muitas vezes ela é obstipante. Então, normalmente, a pessoa que fala que ela tem intestino preso a vida toda, ela tem um padrão alimentar que ela vem seguindo a vida toda. Claro que quando ela se torna adulta, alguma coisa ou outra ela muda, na adolescência uma coisa ou outra ela muda, mas na maioria das vezes a base da dieta dela é a mesma. Por isso que ela começou uma constipação quando ela tinha lá 3 anos de idade, quando ela era bebê, e ela tem 40 e poucos anos e ela continua constipada. Por quê? Porque o padrão de alimentação dela é igual ao que ela tinha lá quando ela tinha 1, 2 aninhos de idade. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Quando eu tenho o mesmo padrão de alimentação, desde que eu sou bebê até quando eu tenho mais de 40 anos, quando eu tenho esse mesmo padrão, significa que eu estou incluindo ali alimentos que não estão fazendo bem para o meu intestino, que não estão fazendo bem para o meu organismo. Eu estou incluindo esses mesmos alimentos a minha vida inteira. Tá? E aí, o que é a questão? Eu tô incluindo esses alimentos estão inflamando o meu intestino, eles estão impedindo do meu intestino funcionar, porém, ao invés de eu retirar esses alimentos, de eu mudar o padrão da alimentação, eu vou lá e coloco uma coisa específica que na minha cabeça eu acho que vai ajudar a destravar meu intestino. Eu começo a comer mamão, eu começo a comer chia, eu começo a comer psyllium, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando essa mulher coloca isso, muitas vezes, no primeiro momento, aquilo ali vai funcionar. Porque ela tem o mesmo padrão e ela ali adicionou alguma coisa que ela pode ser que ajude o intestino dela ali num primeiro momento. Beleza, ela adicionou isso daí, ela adicionou alguma coisa que ela acha, né, que vai ter efeito, que vai fazer efeito pro intestino dela.
E aí ela teve uma melhora ali momentânea. Então, quando eu uso ali 2, 3 dias, eu consigo ir ao banheiro. Mas depois o meu intestino volta a ficar travado de novo. Por que isso acontece? Porque, gente, como eu já falei pra vocês em alguns conteúdos, a nossa microbiota, ela se renova a cada 3 dias. A microbiota intestinal, ou seja, o conjunto de bactérias que está no seu intestino. Se você tem um padrão, você coloca um alimento que as suas bactérias gostam, que melhoram, que estimula a renovação de microbiota intestinal, naquele primeiro momento, naquela renovação ali, naquela próxima renovação bacteriana que vai ter, ele vai ser benéfico, porque normalmente o que vocês adicionam são alimentos saudáveis, né? Tirando chá de sene, tirando coisas assim. Mas são alimentos saudáveis. E aí, quando eu coloco aquele alimento, eu altero minha microbiota ali por alguns dias. E aí, consequentemente, eu tenho meu intestino funcionando melhor naquela primeira semana, naqueles primeiros dias. Ok. Só que depois, você precisa continuar fazendo uma manutenção da saúde dessa microbiota intestinal. Só que se você tem o mesmo padrão e só adiciona uma pitadinha laxante, você não mudou o seu padrão, você só adicionou uma coisa que vai te ajudar ali naqueles primeiros dias. E aí depois você não consegue fazer com que seu intestino funcione. Por quê? A base é a mesma, você só colocou uma pitadinha de alguma coisa que pode ajudar naquele primeiro momento. Então é a mesma coisa da gente pensar em uma casa, quando a gente pensa em uma casa que está suja. Se eu hoje, a minha casa tá suja, eu só borrifar um cheirinho nela, ela vai ficar cheirosa, né? Então se eu borrifar um cheirinho nela, ela vai ficar cheirosa. Porém, ela não vai ficar limpa, tá? Então, aí eu vou colocar o cheirinho, a casa vai continuar suja, mas ela vai continuar cheirosa. Vai passar alguns dias, a casa continua suja e ela deixou de estar cheirosa, porque aquele cheirinho já passou o tempo de duração dele. Então, ela também vai ficar com a casa suja e sem cheirinho. Que é o que acontece quando eu tenho um intestino inflamado e eu coloco ali uma pitadinha de alguma coisa que pode me ajudar a funcionar o intestino. Naqueles primeiros dias pode até funcionar. Só que depois o intestino continua sujo e o cheirinho também sai. E aí o seu intestino trava do nada. Tá? Então, quando você fala assim pra mim, Gabi, eu começo a fazer alguma coisa, só que depois meu intestino vai e trava do nada. Gente, quando o intestino ele trava do nada, a gente tem que entender algumas coisas que podem estar acontecendo. A primeira coisa é você não ter mudado o seu padrão de dieta. Então, você ter adicionado um alimento laxante, mas não ter mudado o seu estilo de vida, não ter mudado o seu padrão alimentar. Quando eu falo sobre estilo de vida, eu falo sobre qualidade do seu sono, eu falo sobre controle de estresse, eu falo sobre ingestão de água, exercício físico, mastigação. Então, isso aqui que eu tô falando de mudar o padrão de estilo de vida, tá? Então, quando a gente vai tratar o intestino, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Não é só colocar uma coisa para o meu intestino funcionar. Por quê? O meu intestino, ele depende totalmente do funcionamento do meu cérebro, ele depende totalmente do meu processo digestivo, ele depende totalmente da minha mastigação. Então, tudo isso vai contribuir para que o intestino funcione ou não. Tá? Então, quando eu mudo uma coisinha dentro de um contexto gigante, então quando eu limpo a cadeira, né, ao invés de limpar a casa, ao invés de limpar a mesa, eu vou continuar com o restante sujo e a cadeira limpa. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, quando o intestino trava do nada, o primeiro motivo é você não mudou o seu padrão de estilo de vida, você não mudou o seu padrão alimentar, você só adicionou alguma coisa que você acha que pode ajudar o seu intestino a funcionar. Segundo ponto vamos supor que você mudou o seu padrão alimentar, você ajustou o seu estilo de vida, você tá ali realmente fazendo um protocolo focado em destravar o intestino, eliminar o cocô de bolinha. Beleza. Então, você foi e começou a fazer. E aí, de repente, seu intestino travou. Quando, gente, isso acontece, é muito parecido com emagrecimento. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tá seguindo um processo de emagrecimento, tá dando certo e, de repente, esse emagrecimento trava. Quando esse emagrecimento trava, a gente tem que parar para observar o que a pessoa tá fazendo que tá impedindo ela de continuar emagrecendo. E com o intestino é a mesma coisa. Então, quando a gente começa uma dieta, quando a gente começa um protocolo, um tratamento, a gente começa muito empolgado. Então, a gente começa, eu vou beber água, eu vou fazer exercício, eu vou fazer essa receita, eu vou fazer essa preparação, eu vou fazer uma coisa diferente, enfim. Você começa extremamente animada e normalmente você faz tudo muito certo nas primeiras semanas ou até mesmo nos primeiros meses. Quando passa um tempo, você fala assim, meu intestino já tá funcionando, eu já emagreci bastante, minha roupa já tá entrando, minha barriga não tá de baiacu, eu já me livrei do laxante, eu já tô bem melhor, eu posso dar uma relaxadinha.
E de fato, quando você já está bem melhor, você pode dar uma relaxadinha, tá tudo bem você comer alimentos ali que estão ali fora, né? Que não são realmente alimentos saudáveis, que podem te prejudicar. Tá tudo bem, tá tudo certo você fazer isso. Agora, o que a gente tem que lembrar é que quando você inclui esses alimentos, a gente precisa ter uma base bem feita, então você precisa continuar mantendo aquela base, e a gente precisa lembrar sobre rotatividade, sobre quantidade desses alimentos que você inclui. Porque muitas vezes a pessoa ela fala assim, agora tá tudo bem, eu vou então incluir esses alimentos, eu vou comer pão, eu vou comer leite, eu vou comer um fast food, eu vou comer alguma coisa nesse sentido, só que a pessoa muitas vezes ela perde a mão naquilo ali, e além dela comer mais daquele tipo de alimento, então, vou comer mais alimento que prende, eu vou comer mais alimento que não é tão saudável para o meu corpo, não só para o meu intestino, ela também deixa, nesse contexto, de fazer outras coisas. Então, ela também deixa de comer fruta, porque ela troca o lanche da tarde dela, que seria uma fruta, por um pão, por exemplo. Então, além de tirar um alimento que tem fibra, eu coloco um alimento que não tem fibra nenhuma, que tem farinha, que pode prender o meu intestino. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela pode reduzir a ingestão de água dela. Por quê? Porque normalmente, gente, quando eu tô em um processo de alimentação saudável, é mais fácil para eu beber água. Tá? Quando eu começo a errar muito, eu tendo a reduzir a minha ingestão de água, eu tendo a piorar a qualidade do meu sono e eu tendo a fazer exercício físico com menos afinco, tá? Por quê? Porque quando eu tô comendo errado, eu naturalmente tenho uma menor energia, uma menor disposição para fazer exercício físico, certo? Então, naturalmente, quando eu como errado, eu às vezes mastigo errado, porque são alimentos mais palatáveis que eu vou comer, são alimentos mais molinhos, que derretem na boca, que tem muita gordura, tá? E consequentemente, eu mastigo menos, eu pioro a qualidade do meu sono, eu pioro ou eu falto do treino, e aí tudo aquele estilo de vida que você criou, ele começa a ficar desorganizado, ele começa a ficar desordenado. Tá? Então, gente, quando o intestino trava do nada, a gente vai olhar para a dieta, a gente vai olhar para o intestino, mas a gente tem que olhar para o contexto. Se você tá dormindo bem, como é que estão os seus níveis de cortisol? Porque quando eu tenho um cortisol, que é o hormônio do estresse, mais aumentado, isso dificulta meu processo digestivo, isso lentifica meu processo digestivo. E aí, naturalmente, o meu intestino também vai ficar mais lento. Eu tenho que olhar também para minha questão de ingestão de água, para minha questão de exercício físico, para a questão de estar fazendo ou não estratégias relaxantes ao longo do dia, que muitas vezes a gente começa fazendo e depois a gente vai e deixa de lado, já que meu intestino está funcionando. E para muita gente, muitas vezes a pessoa não precisa ficar fazendo estratégias relaxantes o resto da vida. Ela não precisa ficar fazendo para sempre. As minhas alunas, elas fazem ele durante o protocolo, só que depois muitas vezes elas não precisam fazer porque o intestino já está regulado. Tá? Só que muitas vezes, um dia ou outro, é importante fazer para dar aquele up no intestino, para dar aquela acordada naquele intestino. Bom, e fora isso, então eu preciso olhar para a ingestão de água, eu preciso olhar para o exercício físico, para o processo digestivo, eu preciso olhar para o meu emocional, para eu entender por que o meu intestino travou do nada. E uma coisa também, gente, que impacta demais é a questão hormonal. Então, no caso da mulher, além de todo esse processo de estilo de vida, de exercício físico, de mastigação, a gente também tem o processo hormonal. Então, na TPM é normal que eu tenha um intestino mais preso, porque eu tenho queda de progesterona. Tá? Então é normal que eu tenha o intestino mais preso e depois quando eu menstruo meu intestino solta. Então são coisas que são normais dentro daquele período que aquela mulher está vivendo, certo? Então no caso da mulher a gente tem também essa questão hormonal, a gente tem também essa questão de que a oscilação hormonal vai impactar diretamente no funcionamento do intestino. E aí, o que acontece? Muitas vezes, principalmente as minhas alunas, que elas são, a maioria delas, mulheres acima de 40 anos, elas estão em climatério. Então, elas estão ali já
parando de menstruar, já menstruando ali com uma frequência mais baixa, com uma frequência menor. Então, elas começam o protocolo, elas não estão menstruando, a gente consegue regular, né? Muitas vezes a questão hormonal, elas melhoram muito os sintomas da menopausa, só que aí depois, de repente, elas menstruam. Então, ali, 6, 7, 8 meses sem menstruar, elas vão e menstruam. E aí, quando ela menstrua, o intestino dela vai travar. Por quê? Ela vive aquele processo de TPM de novo, ela tem a menstruação, então ela vai ter uma oscilação hormonal que vai travar o intestino dela. E a mulher que não está na menopausa, gente, antes da menstruação é normal, é esperado que o intestino fique preso. O que não pode acontecer é você passar 10 dias sem ir ao banheiro, é você passar ali, ficar dependente de laxante toda vez que você vai menstruar. Mas ali quando, sei lá, você vai menstruar dia 10, ali pro dia 7, pro dia 8, o seu intestino começar a ficar mais travadinho, ele começar a funcionar com menos volume de fezes, você ter mais dificuldade, você ter que fazer mais coisas para ele funcionar, é normal pro seu período, é normal para aquele momento do seu ciclo que você está vivendo. Então, o travar do nada, ele também tem uma relação muito grande com a questão hormonal, tá? E também, gente, tem uma relação muito grande com a questão emocional, muito grande. E eu falo pra vocês que quem tem intestino preso, né, normalmente tem o intestino como órgão de choque. O que significa isso? Todos nós temos um órgão que vai sofrer quando a gente passar por alguma coisa. Para alguns é a cabeça, para outros é o estômago, para outros é a mão, para outros é a coluna. Para cada pessoa cada pessoa tem um órgão de choque. Alguns é a tireoide, outros é o intestino, né? Então, outros é o pulmão, o coração, enfim. Cada pessoa, ela tem um órgão de choque. Então, ela tem algum órgão que vai sofrer quando ela passar por alguma situação difícil, por alguma situação ruim, tá? E aí é normal, é esperado que quando eu tô vivendo um momento de estresse, um momento de irritabilidade, de ansiedade, de luto, alguma coisa que tá ali me deixando preocupada, apreensiva e ansiosa, é normal que aquele intestino, se o seu órgão de choque é o intestino, que ele sofra as consequências desse momento que você está passando. Então, comigo, gente, isso é muito claro, isso é muito nítido. O meu órgão de choque é o intestino. Se acontecer alguma coisa na minha vida, o primeiro órgão que vai ser afetado é o intestino. Então, todas as vezes que eu estou passando por um momento de ansiedade, o meu intestino tende a soltar, tá? E quando eu estou passando por um momento de tristeza, o meu intestino tende a prender, certo? Então, por exemplo, quando meu pai passou pelas 2 cirurgias, ele fez 2 cirurgias já para retirar tumor no intestino. Então, a primeira cirurgia foi na pandemia, foi em 2022. Era o final ali da pandemia e na sala de espera do centro cirúrgico só podia ficar uma pessoa. Então sempre foi acompanhar meu pai, eu, minha mãe e minha irmã. Só que só podia ficar uma pessoa lá em cima e as outras 2 tinham que ficar na recepção. E aí eu falei, eu quero ficar. Gente, eu sei que a cirurgia, ele entrou pra sala de cirurgia, a cirurgia demorou pra começar, então, sei lá, tava marcada pra 8 horas, a cirurgia dele começou, era, sei lá, 10h30, 11 horas, era por aí mesmo. 10h30, 11 horas e eu fiquei lá, porque quando a pessoa entra pra sala de cirurgia, você acha que ela já está fazendo a cirurgia, mas nem sempre ela está, às vezes demora um pouco. E aí, o que acontece? Eu fiquei lá esperando, e eu tava em jejum, tá? E nesse tempo que eu fiquei lá esperando, eu fui ao banheiro, gente, coisa de umas 6, 7 vezes diarreia. Não tinha mais nada pra sair de dentro de mim. Eu fazia aquele cocô amarelo, aquele cocô líquido. Por quê? Ansiedade, medo, apreensão. Todo aquele processo de estar vivendo, de estar aguardando a cirurgia ali do meu pai, eu ficava com diarreia. Tá? Então, todas as vezes que eu tenho uma situação de muita ansiedade, uma coisa que eu tô esperando, alguma coisa, principalmente ligada à doença, eu fico com o intestino solto. Já se eu tiver triste, então se eu tiver com o humor mais deprimido, se tiver acontecido alguma coisa que me deixou triste, aí naturalmente eu fico com o intestino mais preso. Então, não consigo ir ao banheiro, tá? Então, o meu órgão de choque é intestino e talvez o seu também seja. Então, talvez muitas das vezes você tenha essa oscilação intestinal por causa do seu emocional. Tava indo tudo bem, tava dando tudo certo, você passou por um estresse no trabalho, você passou por alguma questão na sua família, um problema no seu casamento, no seu relacionamento e o seu intestino ele começa a travar.
tá? Ou ele começa a oscilar entre preso, solto, ele fica irregular quando você passa aí por alguma questão emocional. Tá? Então a gente precisa entender que esse intestino, ele dificilmente ele trava do nada. Muitas das vezes, ou você voltou a fazer coisas que você fazia, o que deixava seu intestino preso, você deixou de incluir estratégias laxantes ao longo do seu dia, você aumentou o consumo de alimentos obstipantes, então, de farináceos, de leite derivado, de carne vermelha, coisas nesse sentido, reduziu a sua ingestão de água, reduziu a prática de exercício físico, teve alguma oscilação hormonal, então, por conta de menopausa, por conta de TPM, ou você também pode ter tido alguma questão emocional que vai travar o seu intestino. O que a gente tem que lembrar, gente, é que nosso intestino, ele tem que funcionar todos os dias, ou dia sim, dia não, mas nós não somos robôs. Então pode ter um dia que você fez tudo certo e o seu intestino simplesmente não funcionou por algum motivo. Eu não formei bolo fecal, eu não consegui expulsar aquele bolo fecal, a minha digestão não foi muito legal, aquela preparação, aquele tempero, aquele alimento que eu comi não me caiu tão bem. Então, mesmo você fazendo a dieta correta, certinho do jeito que tem que ser, você variou ali uma coisinha ou outra na dieta, comeu um pouquinho a mais de algum alimento e aí, consequentemente, você travou o intestino, você não conseguiu fazer esse intestino funcionar. Então, ele travou na sua cabeça do nada, mas muitas vezes você mudou uma coisa ou outra e aí esse intestino não funcionou da forma que ele deveria, tá? Então, quando o intestino ele trava do nada, a gente tem que parar para observar o nosso contexto e não só o que a gente come. Água, mastigação, emocional, questões hormonais, tudo isso a gente tem que parar para ver, para tentar entender por que aquele intestino travou. Quando você é minha aluna, quando você está dentro do Desenfeza, o que você pode fazer é me chamar. Então, Gabi, eu tava fazendo tudo certo, tava dando tudo certo e o meu intestino travou. O que eu vou fazer? Me fala o que você comeu, como é que tá a sua rotina, passou por alguma coisa e eu vou tentar, te ajudar a entender o que pode estar acontecendo pro seu intestino ter travado, tá? Então, é muito mais fácil quando você tem um suporte, quando você tem alguém ali para recorrer, do que quando você está sozinha. Quando você está sozinha, basicamente, você fala assim, eu não fiz nada, não tem nada de diferente, nada de novo, meu intestino simplesmente travou. Quando você tem alguém com conhecimento para olhar de fora, para sua rotina, para sua dieta, para aquilo ali que está fazendo o seu intestino, pode estar deixando o seu intestino preso, é muito mais fácil você conseguir voltar àquilo que é o normal, àquilo que é o natural do seu intestino, tá? Então, é muito importante quando a gente tem alguém ali para ajudar, quando a gente tem um suporte, porque você manda uma mensagem, eu falo, me fala aí o que tá acontecendo, que a gente vai tentar identificar por que esse intestino travou do nada. Na maioria das vezes, gente, não é do nada. Tem um motivo para ele ter travado, mas você não consegue entender que motivo é esse, tá bom? Bom, então era isso que eu queria falar com vocês na live de hoje. Qualquer dúvida, qualquer comentário, né? Se você aí tá assistindo essa live gravada, deixa aqui nos comentários pra mim, ou me mande um direct. Desejo uma semana abençoada, iluminada pra vocês, que Deus esteja com vocês em todos os momentos, que dê tudo certo, que tudo flua da melhor forma possível, que você consiga fazer cocô, tá? Hoje a gente tá começando oficialmente aí mais uma turma do Desenfeza. Hoje tem a liberação do cardápio para quem já comprou no primeiro dia, certo? Então, a gente já vai começar com tudo, essa mulherada destravando o intestino, tá bom? Meus amores, um beijo, fiquem com Deus e até quarta-feira às 7h30 da manhã. Tchau, tchau!